todos vocês estejam bem e bem dispostos para iniciarmos mais uma semana de aulas à distância. Hoje nós vamos falar sobre os artigos. Na verdade, hoje nós vamos revisar os artigos. E para isso a tia trouxe um texto para vocês. Observe a história e observe as palavras que estão em destaque nessa história. O leão e o ratinho. Na floresta, o sol nascia com um brilho sem igual. Começava um novo dia para o reino animal. E os bichos, acordando preguiçosos, bocejavam e um bom dia sonolento uns aos outros desejavam. Como vai, dona Coruja? Muito bem, senhor Pavão. Dormiu bem, doutor Macaco? Como um rei, seu gavião. Mas foi só falar em rei para surgir a confusão. Todos tremem ao ouvir o rugido do leão. Deus me acuda, disse a cobra. Vou correr, disse o elefante. Fogem todos e a floresta se esvazia num instante. Quer dizer, sobrou só um. Era o rato distraído que, acordando àquela hora, nem ouviu o tal rugido. Na maior tranquilidade, nem notou que o Rei Leão vinha vindo, esfaimado, procurando refeição. Este, ao vê-lo, deu um salto e agarrou o animalzinho. Ora, vejam! Exclamou. Que delícia de ratinho! Só então o pequenino percebeu todo o perigo e seu susto foi tão grande que ele deu um frio no umbigo. Não me coma, Rei Leão, disse o rato com pavor. Desse jeito, sem tempero, não terei um bom sabor. Mas a fera já estava preparada para comê-lo, quando o rato, pobrezinho, fez o seu último apelo. Por favor, eu lhe suplico, gosto muito de viver. Sou um rato muito jovem, ainda é cedo para morrer. O leão coçou a juba, refletiu um minutinho. Tem razão, falou depois. Você é bem pequenininho, dessa vez eu não te como. Vou te dar mais uma chance. Afinal, desse tamanho, não me serve nem para lanche. Obrigado, majestade! Com alívio disse o rato. Ainda vou retribuir a bondade do seu ato. Essa mesmo é muito boa. Gargalhou o Rei Leão. Um bichinho tão pequeno com tamanha pretensão. E ao zombar do pobre rato, lá se foi todo imponente, sem saber que o perigo esperava mais à frente. Imagine que a fera, ao andar por uma trilha, de repente tropeçou e caiu numa armadilha. Ao sentir-se apanhado, o leão se apavorou, soltou urras, deu patadas, mas nada adiantou. Foi então, por muita sorte, ou por obra do destino, que por lá ia se passando nosso amigo pequenino. Vendo aquilo, gritou logo, não se aflija, vou salvá-lo. E então roeu a corda, conseguindo libertá-lo. Quem ficou agradecido dessa vez foi o leão. Novamente estava livre e aprendeu uma lição. Dos mais fracos e pequenos, não duvide o só momento, pois tamanho nunca foi, nem será. As palavras que estavam em destaque no texto são os artigos. Quais são os artigos, tia? A, o, no seu singular, as e os, no seu plural. Esses nós chamamos de artigos definidos. E nós temos também os artigos indefinidos, que é um e uma
no seu singular e uns e umas no seu plural. Os artigos são uma classe de palavras bem restritas, formadas por poucas palavras, e essas palavras sempre vão se referir ao substantivo, tá bom? E além de se referir, ele vai identificar o substantivo em duas maneiras, em gênero e em número. Quando a tia fala em gênero, ela se refere a feminino ou masculino, e quando a tia fala em número, ela se refere a singular ou plural, beleza? Observe a seguinte frase: conversei com a professora de educação física, ou conversei com uma professora de educação física. Observem nestas frases que a única mudança que nós temos aí é dos artigos. Na primeira frase nós temos o a e na segunda frase nós temos uma. Qual é a diferença, tia? Na primeira frase, se a tia falasse essa frase para vocês: turminha, a tia conversou com a professora de educação física e ela falou que não vai haver aula na próxima semana. Todos vocês iriam entender que a tia está se referindo à tia Suélia, não é verdade? Porque quando eu coloco um artigo definido, eu quero dizer que as pessoas que estão ouvindo ou falando a frase sabem exatamente de qual substantivo a pessoa está falando. No caso de vocês, saberiam que a tia está, nesse exemplo, se referindo à tia Suélia. Agora, se eu falo, conversei com uma professora de educação física, vocês quase que automaticamente iam perguntar: qual professora, tia? Porque são várias professoras de educação física e vocês não compreenderam de qual a tia se referiu, porque o artigo aqui é indefinido. Olha esse próximo exemplo. Falei com a diretora da escola. Ou falei com uma diretora da escola. Também aqui nós observamos que a única mudança são os artigos. Na primeira frase nós temos um artigo definido e na segunda frase nós temos um artigo indefinido. Lembre, o artigo definido vai definir alguma coisa, vai definir alguém, enquanto o artigo indefinido não vai definir nada. Você sempre vai ter que estar perguntando: mas quem foi que você falou? Quando? Como é? Onde? Por quê? Porque são assuntos que não vai ficar claro na minha frase quando eu tenho um artigo indefinido. É muito importante que a gente aprenda os artigos, tá bom? Quem não aprendeu ainda, aprenda, que é muito importante. Vai facilitar muito a vida de vocês, tá bom? E essa foi nossa aula de hoje. Conteúdo muito fácil, só revisando porque a gente já estudou. Espero que não haja mais nenhuma dúvida em relação aos artigos. E se houver, pode procurar a tia, tá bom? A tia vai ficando por aqui. Até a próxima aula. Fiquem todos com Deus. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.